Você demorou para chegar, hein? Quase que perde o avião. E eu quero te convidar para a gente fazer uma viagem a Paris, França. Usando a imaginação, e cá entre nós somos bons nisso, não é mesmo? Olha, é fácil, é só a gente pegar um avião. Aí a gente desce em Paris e pega um ônibus. Chega em Lisieux. Mas ó, a gente tem que chegar em Lisieux quando for primavera, porque para essa história nós vamos precisar de muitas flores. Com vocês a história de Santa Terezinha do Menino Jesus. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cantãonova.com/amigos do céu. Você vai contar a história daquela menina bonita que fica jogando rosas no crucifixo? Essa mesmo, Piné. Tem um monte de foto dela. Ela com 4 anos. Ela com 8 anos. Olha, ela tinha uma corda de pular. Ela gostava de brincar de corda, de balanço. E ela gostava de bichos. Ela teve até um cachorro grandão chamado Tom. O que mais ela gostava? Ela gostava de pintar. Ai, já tô apaixonado nela. No convento, era ela que escrevia as peças de teatro. Legal esse convento que ela vivia. As caramelas, né? Caramelo é doce. Carmelitas. Ué, mas essa Santa Terezinha era um docinho mesmo. Muito, Piné. Legal. Por que Santa Terezinha gostava tanto de flores? Pra te contar, eu vou precisar de muitas flores. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Flores. Essa história já tá ficando muito florida pro meu gosto. Deus usava das flores para falar com ela, já que ela observava as flores. Se fosse eu, gostava mais de olhar os insetos, os mais nojentos, os mais esquisitos. Ainda bem que não era ele, hein? Continuando a história. Terezinha se perguntava: será que Deus ama mais aos grandes santos do que a gente comum como eu? Que papo é esse, tia Delita? Aí que as flores entram na história. Numa primavera, ela observou que o jardim estava cheio de flores. Umas grandes, lindas como a rosa, como o lírio, outras pequenas como a violetinha. Mas o sol iluminava todas. E o que isso tem a ver com as pessoas? Ela percebeu, Piné, que a beleza, a majestade da rosa, a brancura do lírio não tiram o perfume, a simplicidade da pequena violeta. Já sei! A nossa beleza para Deus está em ser aquilo que Deus quer que a gente seja. A conversa tá boa. Vamos pedir o Espírito Santo para que eu fale aquilo que Deus quer que você guarde no seu coração. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Apresentamos uma amiga do céu. Terezinha era uma menina muito alegre, um pouco pirracenta. Quando ela tinha 4 anos, a mãe descobriu que tinha câncer. Não demorou muito e a mãe da Tereza foi morar no céu. O seu pai pensou: puxa, como é que eu vou criar as meninas sozinho? Vendeu a casa, alugou uma casa lá em Lisieux, comprou material de pintura, um balanço para as filhas menores, muitos livros coloridos.
todos os dias levava as meninas para participarem da Santa Missa em uma igreja diferente. Foi numa dessas missas que um dia Teresa encontrou um santinho dentro do livro de orações, onde o sangue de Jesus caía da cruz, no chão. E Teresa era tão pequena ainda, mas ela pensou: Jesus, me ajude a levar muitas almas para o céu, porque não é justo que o sangue que o Senhor derramou pelas almas caia no chão. Como suas irmãs também tinham essa vocação tão bonita, aconteceu que a Paulina resolveu entrar no Carmelo, no convento, para ser freira. Misturou a falta da mãe com a falta da Paulina e a Teresa acabou ficando doente. Ela teve o que hoje nós podemos dizer que seja uma síndrome de pânico. Mas naquela época ninguém sabia o que era isso. Foi um desespero. Um dia a Teresa começou a chamar: Maria, Maria. A sua irmã dizia: estou aqui, Teresa. Mas a Teresa não conseguia enxergar a sua irmã. Começaram a rezar o terço implorando que a Teresa melhorasse. Foi quando aconteceu um milagre. De repente a Teresa viu Nossa Senhora dar um passo em direção a ela e sorrir. E naquele momento ficou curada. Teresa tinha 9 anos. Eu sabia! Tinha que ser Nossa Senhora! E desde aquele dia decidiu que também seria uma irmãzinha de Jesus, entraria para o Carmelo. E ela sarou? Teresa sarou, mas não voltou a ser como ela era antes. Ficou chorona. Se magoava, quando se magoava, chorava. Depois ficava com vergonha por ter chorado e chorava por ter chorado. Até ela fazer 14 anos. Natal de 1886. Naquela época, a missa de Natal era muito tarde, começava meia-noite. Foi a Teresa com as irmãs, o pai, e eles estavam muito cansados. A Teresa chegou em casa correndo e foi olhar dentro da meia o presente para ela na lareira, como era costume das famílias francesas. O pai da Teresa falou assim: ai, tô tão cansado. Ainda bem que esse é o último ano que a Teresa vai ter essa criancice de querer ganhar presente dentro da meia no Natal. Naquele momento, o coração da Teresa foi ficando magoado. Lá vem a choradeira. Preparem os lenços, galera. Aí que você se engana, rapazinho. Naquele momento, a Teresa pensou: o papai tem razão. As palavras do pai deram a ela sede de mudança e ela resolveu mudar. E naquele momento, ela ficou completamente curada e a alegria que ela tinha antes de ter ficado doente com 9 anos voltou completamente. Ela voltou a ser alegre, espontânea, perdeu a vergonha, voltou a sorrir. Aí que ela começou a gostar de fazer teatro. Nunca mais vou achar Santa Terezinha uma santa frufru. Por causa de tanta rosa e daquela carinha dela. Assim, ó, nas fotos. Quem vê cara não vê coração. Querida Santa Terezinha do Menino Jesus, quantas pessoas se sentem como você se sentiu quando alguém que elas amam vai embora ou morre? Ficam com o coração cheio de tristeza, cheio de medo de perder as outras pessoas da família que são queridas. Por isso eu quero pedir, querida Santa Terezinha do Menino Jesus, que aí do céu você interceda junto a Jesus, o seu menino Jesus e a Nossa Senhora do Sorriso, para que uma chuva de rosas caia agora sobre todas as pessoas que se sentem tristes no dia de hoje, que o coração delas possa se encher de amor e de alegria, como o seu coração se encheu. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós! Quando eu olho todas as coisas lindas da natureza, as árvores, os pássaros, quem criou tudo isso? Quem disse essa frase foi uma querida amiga do céu africana. Ela também disse: quando eu conhecer esse Criador, eu quero reverenciá-lo, porque ele é muito bom. Com vocês, a história de Santa Baquita. Tá na hora
aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cançãonova.com/amigos do céu. Yeah! Se divertindo muito aí, Piné? Criança gosta de brincar. Infelizmente, hoje eu vou contar a história de uma criança que teve a infância roubada. Pelo amor de Deus, lá vem tragédia de novo. Mas o final dessa história é feliz, né? Vai lá, hein? Baquita nasceu em 1800 e Pedrinha era negra e vivia numa época em que existia escravidão. Ixi, Tá ligado? já entendi tudo. Mostra aí, Piné. O país que ela nasceu é o Sudão. O Sudão fica no norte do continente africano. Ela era uma menina livre, alegre e feliz. Até que... É agora a tragédia. Ainda não, Piné. Porque para contar o que aconteceu, nós vamos precisar de algumas coisas. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Ui, um chicote? Ai, podia ser um bolo de chocolate em homenagem à cor da nossa querida Baquita, mas um chicote? E o Piné que não chega? Não vou não. Por que, Piné? Você vai bater em mim com esse chicote, é? Esse chicote representa a escravidão, que na história da humanidade, sempre que um povo dominava o outro, acabava batendo, maltratando. Tempinho difícil aquele. Quer saber, Piné? Não tô gostando desse chicote. Prefiro flores. Flores da África. Vamos precisar para essa história um abolicionista. Hã? É, aqueles carinhas que lutavam pela libertação dos escravos. Vem da palavra bola? Substantivo de abolicionistas? Abolicionista, Piné. Abolicionistas? Quer dizer abolir, acabar. Você é inteligente. Ô tia D. E a Baquita? Ela tinha 7 anos quando ela foi raptada por traficantes de escravos. Veio 2 homens lá. Ei, menina, pega aquele embrulho que tá lá perto da árvore, por favor. Mas não tem nenhum embrulho aqui. Daí o homem catou, tampou a boca dela. Não grita, ou eu te mato. Vamos sair logo da sua aldeia. Ela foi raptada. Arrastada, levada, amarrada da sua tribo. E sofreu tanto, ficou tão apavorada que esqueceu o próprio nome. Aí eles chamaram aquela menina de Baquita. E por que ela não trocou o nome depois? Baquita significa a afortunada. E ela se sentia assim, uma menina que tinha encontrado um grande tesouro, que é Jesus, por isso, afortunada. E quando ela virou Josefina? Ahá! Já sei! Você vai contar depois que nós pedimos juntos? Espírito Santo amigão, Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. apresentamos uma amiga do céu. Baquita foi vendida como escrava por uma família de muçulmanos. Eles queimaram toda a pele do seu corpo com ferros para que todo mundo que olhasse para ela soubesse que ela pertencia àquela família. Baquita sofreu, teve que trabalhar muito, deixou de ser criança. Mas quando ela tinha 14 anos, um cônsul italiano comprou a Baquita. Ele não deixou mais ninguém maltratar a menina, pelo menos isso, né? E quando o cônsul precisou voltar para a Itália,
a Baquita pediu para ir junto. Chegando na Itália, foi dada de presente para uma família que precisava de uma babá para cuidar de uma criança. Nessa época, o administrador dos bens da família a qual Baquita servia era um homem muito bom, um homem de Deus. E ele falou de Jesus para Baquita com tanto amor e ele deu um presente para Baquita, uma pequena cruz de prata. Foi a primeira coisa que a Baquita teve que foi só seu. E ela guardava escondidinho para que a sua patroa não a tomasse. A família teve que voltar para a África. Deixou a Baquita, mais a menininha, que a Baquita era babá, morando num convento de umas irmãs. Quando a Baquita tinha 20 anos, a família voltou para buscar a menina e queria levar a Baquita junto, porque eles diziam: nós somos os donos dela. Acontece que a Baquita, nessa altura do campeonato, já era apaixonada por Jesus e ela não quis voltar. Aí a madre foi falar com o bispo disse: espera aí, aqui na Itália não tem escravidão, eles não têm o direito de levar essa menina de volta contra a vontade dela. Baquita veio de um país muito quente, a Itália era muito fria, ela vivia doente, artrite, otosite, reumatismo, gripe, resfriado, pneumonia, tudo. Mesmo assim, ela não desistiu da sua vocação e continuou no convento das irmãs. Quando ela se tornou cristã, ela pôde trocar de nome. Ela foi batizada Josefina em homenagem a São José. Baquita, você não tem raiva das pessoas que roubaram você dos seus pais? Você não quer se vingar delas, não? Aí a Baquita dizia: não. Se eu não estivesse aqui agora, eu nunca teria conhecido Jesus. E ela era muito brincalhona, muito alegre, muito divertida. Costumava dizer assim: quando eu for pro céu, eu vou deixar minha malinha vazia aqui na terra dos meus méritos. Eu vou pegar a mala do nosso Senhor Jesus, cheio dos méritos dele. Chego lá na presença do patrão, que é Deus Pai, e digo assim: agora julgai o que vedes, eu mereço ou não mereço estar no céu? Baquita era muito querida na comunidade e ficou conhecida na Itália, entre os italianos, como a irmãzinha morena, protetora dos pobres, dos abandonados. Querido Senhor Jesus, nos ajude a ser como Santa Baquita, que pagou o mal que fizeram a ela com o bem. Baquita, interceda por todas as crianças que guardam uma mágoa no coração porque foram maltratados por alguém. Que assim como você perdoou e Deus tirou um bem de todo o mal, esta criança possa perdoar e ser muito feliz como Baquita e como o próprio Jesus. Querida Santa Baquita, rogai por nós! tem marmelada? Tem, sim, senhor! O programa de hoje é uma homenagem a toda essa gente linda que gosta de fazer rir. Palhaço de circo, palhaço de festa, aniversário, palhaço fim de semana, palhaço pintado, palhaço sem pintura, doutores da alegria, ai, que lindos! E especialmente eu e gente como você, que paga assim o maior mico para alegrar os amigos. Com vocês, o padroeiro dos comediantes, São Felipe Neri. Peraí. São Felipe Neri. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cancãonova.com/amigos do céu. Tchau, tia D. Tchau. É que estou em Florença, na Itália. E tchau serve como oi aqui também. É mesmo, Piné. Tchau, Piné. E aí, Florença? Oh, que bela terra, com seus museus de arte, palácios e catedrais. Piné também é cultura. Aqui a gente encontra obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, entre outros. Que demais, Piné! Já deu um pincel, arte é minha praia. Florença é o paraíso dos pincéis. Felipe desde pequeno era alegre e despojado, Piné.
Ele não tinha esse negócio de dizer, isso é meu. Não, ele repartia todos os seus brinquedos, o que estava comendo. Por isso, ele foi apelidado de Pipo o Bom. Quero ser amigo desse Pipo. Pipo devia ser a mesma coisa que o bom, né? Porque Pipo... Piné e Pipo. Parece até dupla de canção sertaneja. Piné e Pipo, amigos de Deus. Gostei. Aí Felipe cresceu, ficou adolescente, jovem, com 18 anos, seu pai resolveu, o Pipo vai ser comerciante, e mandou o Pipo para casa de um tio que era comerciante para ensinar o Pipo como lidar com o dinheiro, com o comércio. Maneiro. Mas o Pipo não quis saber de ser comerciante. Ele quis ser, na verdade ele não sabia o que ele queria ser. Então, Piné, ele foi para Roma. Ô, Tchadê, e aí? Piné, para te contar o que ele fez em Roma, eu vou precisar de algumas coisinhas. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Piné, para essa história nós vamos precisar de um quadro de giz e um giz. Isso porque essa história aconteceu em 1500 e bolinha, porque se fosse nos dias de hoje seria um notebook. Vai brincar de escolinha, hein? Realmente, Piné, Felipe foi ser professor. Então foi isso. Ele foi dar aula para um monte de crianças, numa casa que tinha muita criança. E olha só, em troca só de comida e um lugar para dormir. Tempinho difícil aquele. Mesmo assim, Piné, ele gostava muito de ser professor, porque ele gostava das crianças e gostava de estudar. Irado. São Felipe Neri é dos meus. Essa história de quadro de giz me fez lembrar a receita de Felipe Neri para arranjar uma boa namorada. Eu vou dar essa receita pra você. Namorada? Mas eu ainda sou muito novo pra isso, Tchadê. Um dia, quem sabe? Piné, mas eu conto essa história pro meu filho desde já. Que eu quero que quando ele crescer, ele lembre da receita de Felipe Neri. Tá bem, né? Então diz aí. Era assim, quer ver? Um amigo do Felipe chegou pra ele e falou assim: Felipe, arrumei uma namorada, mas ela é linda. Tipo assim, tô fora. Né? Brincadeirinha. Aí o Felipe pegou um giz, um quadro lá que ele tinha pra escrever e fez um 0. O cara ficou meio desconfiado. Interessante. Além de linda, ela é muito inteligente. Ela gosta de ler, ela gosta de estudar, ela é muito culta. Aí o Felipe falou, e colocou mais um 0. Aí o cara ficou vermelho. Ela também é muito rica, uma família muito rica, muito nobre, tem posses. Aí o Felipe colocou mais um 0. Aí o cara já estava azul. Ela também é muito religiosa, vai à igreja e gosta muito de rezar. Aí o Felipe colocou um 1 na frente de todos os zeros. Aí o amigo dele ficou assim e caiu na gargalhada. Entendi. Sem Deus, tudo que a gente tem se esvazia. Ele entendeu tudo. Com Deus, tudo se valoriza. Eu tô sabendo. Tudo começou no dia que Felipe Neri chamou de o meu Pentecostes. Então vamos pedir ao Espírito Santo. Mas que boa ideia, meu querido. É isso mesmo. Então vamos. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Apresentamos um amigo do céu. A alegria verdadeira, a felicidade verdadeira
vem da amizade que a gente tem com Jesus, de estar em paz com a nossa consciência e da graça, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Dois padres não se entendiam. Padre, a gente não se entende, a gente é muito diferente um do outro, blá, 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 blá. Aí o Felipe falou assim, em nome da santa obediência, porque ele era o superior, o Felipe. Um vai ter que cantar uma música folclórica da região de onde nasceu para o outro. Cantar e dançar. Essa é a minha penitência, aqui na minha frente. Quê? E nessa de um padre cantar e dançar para o outro, os dois caíram na risada, riram tanto que acabaram se abraçando e pedindo desculpas. Porque mais ridículo, mais mico do que o que eles passaram, era um padre brigar com o outro, já se viu, né? E assim, gente, era a vida de Felipe Neri. Quando ele já estava bem velhinho, ficou muito doente, e Nossa Senhora apareceu para ele. E de repente ele ficou curado. E aí o médico falou, Felipe, Padre Felipe, o senhor está bem? Aí ele disse, sai da frente que eu quero abraçar minha mãe. Aí ele lembrou que os outros não estavam vendo Nossa Senhora, ficou vermelho e se cobriu rápido com a coberta de vergonha. Felipe Neri não tinha medo da morte. Um dia ele estava jogando bola com os meninos e falaram assim, Felipe, se você fosse morrer agora, ou se Jesus fosse voltar, o que você faria? Os outros falaram, eu saía correndo, eu ia para a igreja me confessar, eu pagava minhas dívidas. Felipe falou, eu continuava aqui jogando bola, fazendo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo, porque estou em paz com a minha consciência. Mais um tempo, passou mal, levaram ele para dentro, colocaram na cama. Ficou tão mal que trouxeram um padre para dar ele a unção dos enfermos. Na hora que ele recebeu a Eucaristia, ele falou assim, aí está a fonte da minha alegria, de toda a minha alegria. Foram as últimas palavras de Felipe Neri. Ele abençoou os seus irmãos, os seus amigos e foi para o céu. São Felipe Neri, rogai por nós. Oi. Ó, não se mexe. Deixa eu ver. Vou bater uma foto sua. Ah, fica paradinho. Isso. Nossa, você ficou bonito. E a história que eu vou contar hoje, ela é do tempo em que inventaram a máquina fotográfica. É por isso que a santinha da história de hoje tem um monte de fotos. E a gente pode saber o quanto ela era linda. Ficou curioso, hein? Quer saber de quem eu vou contar a história hoje? Com vocês, Santa Gema Galgani. Tá na hora de aprender mais, tá na hora de pesquisar. blog.cancaonova.com/amigos do céu. Oi, Piné. Oi, Dei. E aí, a foto da Gema? Ei, você vai contar a história da Gema, é? E da Clara? Não vai contar também? Essa piada é muito boa. Mostrem logo a foto de Santa Gema pra galerinha de casa. Olha, tá todo mundo curioso, não é mesmo? Olha só que menina elegante. Quando ela nasceu, seu pai disse, é como uma gema de uma pedra preciosa. Ela era bonita, né? Mas e aí? O que vamos precisar para essa história? Vamos descobrir? Fala aí o que vamos usar para essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar para essa história, o que vai precisar. Primeiro o nosso globo, sabe por quê? Para mostrar para você aonde ela nasceu. Gema nasceu numa cidadezinha chamada Lucca, que fica aqui na Itália. A Gema nasceu no finalzinho do século XIX. Foi na época da invenção do carro, do avião. Mas e aí? Gema morava numa rua bonita. O papai dela era farmacêutico. Deixa eu mostrar uma coisa. Tururu. Tu. Sabe o que é isso?
Naquela época, os farmacêuticos eram quem faziam os remédios. E Gema gostava muito de ajudar o pai. Ela ajudava a vender os remédios. É por isso que Santa Gema Galgani, ela é nada mais nada menos do que a padroeira dos farmacêuticos. Uau! Tem sempre um amigo no céu orando por nós, né? Quando ela passava, as pessoas diziam: lá vai uma menina de coração transparente e lábios controlados. Ai, ai. Ah, Espírito Santo, que as pessoas possam dizer isso de você também. Aí, brother. E a nossa amiguinha Gema um dia ficou muito assustada, porque a mamãe dela ficou doente Ah, a história estava indo tão bem. e nenhum remédio da farmácia do pai foi capaz de curar a mãe. Ah, E um dia ela chamou a Gema e falou: minha filha, não tenha medo da cruz. Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Peraí. Vamos precisar de uma cruz. Morreu na cruz para nos salvar. A cruz é a chave que nos abre o céu. E Gema ficou matutando. O que será que minha mãe quis dizer com isto? eu sei! Mas para você conhecer a história dela, primeiro, vamos pedir ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Agora sim eu vou contar o que Deus quer que eu conte e você vai guardar no coraçãozinho aquilo que Deus quer que você guarde. Apresentamos uma amiga do céu. Foi Deus a força de Gema em todos os momentos em que ela sofreu. Por exemplo, eu vou desenhar a Gema aqui carequinha. Sabe por quê? Porque a Gema teve uma doença e o remédio que ela tomava era muito forte e por causa disso, todos os cabelinhos da cabeça da Gema, os seus lindos cabelos caíam. E ela ficou triste. Ela não perdeu o sorriso, a alegria e nem a beleza, porque a beleza de Gema não estava nos cabelos dela, a beleza de Gema estava no coração. Gema acabou ficando órfã porque o papai da Gema ficou doente, teve câncer e morreu. Caramba, o que mais pode acontecer? Ela e seus irmãozinhos foram morar na casa dos tios. Eu não tô chorando, não. A doença que ela tinha era nos ossos, por isso ela não conseguia levantar da cama, não conseguia nem se apoiar sentadinha sem um colete que ela usava, que era horrível, porque era de ferro, machucava. É o cisco que entrou no meu olho. Gema nunca reclamava. E Gema tinha um amigo muito especial, vocês nem acreditam, o anjo da guarda. Ele aparecia e falava: oi Gema, vim aqui conversar com você. Sabia que mesmo sem vê-lo, todo mundo tem um anjo da guarda? E tinha mais um amigo especial. Era um santinho da idade dela, porque Gema era jovem, né? Que é o Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Gabriel também aparecia para Gema. Oi Gema, você quer sarar? Se você quer sarar, eu peço para Jesus. E foi assim que um dia, sem que ninguém pudesse acreditar, Gema apareceu de pé. Oi, sarei! Viva! Uhul! Gema sarou, mas aconteceu uma coisa com Gema incrível. Jesus fez aparecer na mãozinha de Gema os sinais Igualzinho a chaga de Jesus. Nó! para que ela soubesse, que as pessoas também soubessem que ele tinha morrido na cruz para salvá-la e salvar todas aquelas pessoas. E foi um milagre. O povo falou assim: milagre! Aquela menina santa! O bispo mandou um padre lá para investigar, para ver se era verdade mesmo que aquela marquinha aparecia nas mãozinhas da Gema. Aí um dia o padre ficou atrás da porta escutando a Gema. E a Gema estava conversando com Jesus. Não tinha ninguém no quarto, só ela e Jesus. E o padre não via Jesus, mas ouvia a Gema falar: Senhor, perdoa esse pecador, Senhor. Coitado dele, Senhor, tenha misericórdia.
Eu sei que ele fez isso. E ela ia falando todos os pecados que aquele pecador tinha feito. Ah, Jesus, sabe o que eu vou fazer? Vou pedir para sua mãe Maria. Tudo que eu peço para ela, ela pede para o senhor e o senhor atende. Na mesma hora, alguém bateu na porta. Pá, 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 pá. Quando o padre foi atender, era um homem. Padre, eu vim aqui confessar os meus pecados. Eu era um grande inimigo de Deus, mas bateu um arrependimento no meu coração. E ele contou todos os pecados que a Gema tinha falado lá no quarto. E naquela hora, o padre acreditou que realmente aquela era uma menininha santa que falava com Jesus, Maria, São Gabriel, anjo da guarda. Agora é uma grande amiga de Jesus. Querida Gema Galgani, hoje eu quero pedir para você que aí do céu interceda por todas as crianças que, como você, também ficaram doentes e perderam os cabelinhos, ficaram carequinhas, para que Jesus possa, assim como curou você, curar a cada uma dessas crianças. E se não for possível curar o corpinho, pelo menos curar o coração de toda tristeza, porque você era uma menina alegre, mesmo doente. Santa Gema Galgani, rogai por nós! E hoje eu vou contar a história de uma força, a força de vontade. Esta força é uma grande aliada dos amigos do céu, dos amigos de Deus, para vencer o grande vilão, o arqui-inimigo do amor, o egoísmo e seus vassalos fiéis ajudantes, a preguiça, o medo, o conformismo. Se você quer saber mais sobre como ter, como conseguir, como aumentar a força de vontade, conheça a história de uma mulher que teve muita força de vontade para fazer o que fez. A amiga de Deus, Kiara Lubick. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cancaonova.com/amigos do céu. Oi, Pinezinho lindo. Ahá! Eu também sou um garoto muito forte. Piné, me fala de um personagem da história que você admire porque teve muita força de vontade. Como eu sou fã dos artistas, já que eu sou um pincel, né? Sei de um herói brasileiro que teve que ter muita força de vontade. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. E por que ele teve que ter muita força de vontade? Ele era um garoto super alegre, que gostava de festas. Mas quando ficou jovem, pegou uma doença desconhecida e que deformava. Mas mesmo doente, não desistiu da sua arte. Isso que é força de vontade, hein? Ele era escultor. Imagine que mesmo com dor, ele mandava o seu ajudante amarrar a ferramenta com que ele esculpia numa mão e na outra amarrar o martelo. Dessa forma, fez centenas de esculturas na pedra-sabão. São lindas as estátuas. Suas esculturas mais famosas são os profetas, do pátio da igreja de São Francisco, em Minas Gerais. Realmente você escolheu bem. O Aleijadinho teve que ter muita força de vontade. Agora é sua vez, garota. Me conta a história de alguém que você admira e que teve que ter muita força de vontade. Deixa eu ver qual que eu conto. Já sei. Mas para isso nós vamos precisar de algumas coisas. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Come on, Piné. Fala aí. Eu vou precisar de um material de professora, porque a pessoa que eu admiro muito foi uma professora. Impressora. A Piné, Anne Sullivan. Ela foi uma professora muito dedicada. E por quê? Ela encarou um desafio: ensinar uma menina que ninguém acreditava que era inteligente, porque ela era cega, surda, muda. Ela não falava, não se comunicava com ninguém. Ela só grunhia, gritava e chorava quando ela queria alguma coisa. Caramba! Dentro dessa menina existe inteligência.
Ela trabalhou com a menina, se dedicou. Isso que é professora radical. E a menina é nada mais, nada menos do que Helen Keller. Você já ouviu falar nela? Ela foi uma escritora famosa, escrevia em braille. Ela viajou pelo mundo inteiro, fazendo com que as pessoas, olhando para ela, sentissem força de vontade, amor à vida. Que incrível! Mandou bem, Tia D. Tem mais algum amigo de Deus que teve que ter muita força de vontade? Sim, né? Tipo, Eu vou contar a história de outra professora. Mas antes de contar essa história, nós vamos pedir o Espírito Santo, porque é dele que vem a força de vontade, o amor, a coragem, a esperança, todos os dons que nós precisamos para vencermos todos os desafios, porque para Deus nada é impossível. vem Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Apresentamos uma amiga do céu. Chiara Lubick era uma jovem esforçada, dedicada ao seu trabalho, era professora. E a escola, ela fazia faculdade, isso numa época que poucas moças estudavam, na década de 40, morava na Itália, numa cidadezinha de Trento. Sua vida era alegre, feliz, e Chiara amava muito a Jesus. Ela tinha um grupo de amigas que também amavam muito a Jesus e sempre se encontravam para rezar, para ler a palavra de Deus. Até que um dia aconteceu uma tragédia na Itália, a Segunda Guerra Mundial. Os aviões derrubavam bombas. Bom. Toda a cidade foi explodindo. Uma mulher chorando, desesperada. Seus 4 filhos haviam morrido no bombardeio. E a mulher gritava, e a Chiara abraçou aquela mulher e sentiu por ela um grande amor. A população desesperada fugiu para as montanhas. Chiara foi junto. Depois que a cidade foi bombardeada, olhando para o céu estrelado e chorando, ela disse: Senhor, o que eu faço? Eu sinto que o Senhor não quer que eu vá embora de Trento. Eu sinto que o Senhor quer que eu fique aqui com as minhas amigas. E a gente console o povo dessa cidade que ficou tão pobre, que perdeu tudo. O que eu faço, Senhor? Será que eu tenho força, Senhor, de deixar tudo? Foi uma noite de estrelas e lágrimas. No outro dia, ela olhou para o pai e para a mãe e disse: Pai, eu não posso ir junto. Eu não posso, meu pai. Eu tenho que ficar aqui. Estas pessoas precisam de mim. Chiara, como era professora, podia ajudar a sustentar a família. A família era pobre, a guerra havia destruído tudo que eles tinham. O pai falou: Tá bem, minha filha, eu compreendo. A mãe não compreendeu, ficou muito magoada com Clara. Só mais tarde que ela foi compreender o que Deus estava pedindo da sua filha. Chiara, então, com as suas amigas, ficaram em Trento e começaram a consolar aquele povo, ajudar as pessoas mais pobres, arrecadar roupas, comida. Elas foram morar no lugar mais pobre da cidade, onde as pessoas haviam sofrido mais com o bombardeio, com a guerra. E ali elas foram de tudo. Foram irmãs, foram mães, foram enfermeiras. E aquelas jovens eram diferentes das outras pessoas. Sabe por quê? A guerra destruía no coração das pessoas a capacidade de amar. As pessoas sentiam muita raiva, muito ódio por verem sua cidade destruída, as pessoas que amavam mortas. Mas Chiara e suas amigas, elas quiseram fazer uma revolução do amor. Elas diziam: não, nós seguimos Jesus, que está na palavra, no Evangelho, e Jesus nos ensina a amar e perdoar. Hoje, Chiara Lubick já mora lá no céu. Querida Chiara, eu peço que aí do céu interceda por todos os jovens, as jovens, que hoje se sentem chamadas por Deus para uma missão especial na igreja, assim como você sentiu. Que também tenham a sua coragem e a sua força de vontade.
querida e amada Kiara Lubick, rogai por nós. Meninos, com licença, mas o que você, menina, gostaria de ganhar no seu aniversário de 13 anos? Um caderno descolado? Um CD da sua banda preferida? Ou um cachorrinho fofinho para colocar em cima da sua cama? Ou um gatinho? Ou quem sabe, olha aqui, ó, uma blusinha maneira, ou uma saia jeans, ou uma menininha biscuit, para colocar na sua penteadeira, ou quem sabe, um perfume bem gostoso, ou uma bijuteria. Ou você gostaria de ganhar todas essas coisas? Pois hoje eu vou contar a história de uma menina que pediu um presente diferente. Com vocês, Santa Inês. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cancaonova.com/Amigos do Céu. Aí, tia Delita, Que óculos maneiros, Piné. você gostou? Será que eu vou ficar popular com ele? Que história é essa de popular, Piné? É, do tipo, olha o Piné, ele é o cara. Piné, pois eu vou contar a história de uma garota que nasceu em Roma, o país mais badalado da época, onde morava o imperador de todo o mundo. E sua família era rica e da nobreza, ela não podia perder uma festa. E tem mais, ela era linda, com longos cabelos ruivos. Devia fazer o maior sucesso no colégio. Além de bonita, ela era inteligente, sabia das coisas, Piné. É mesmo? Ela tinha um segredo. Essa história está ficando mais interessante. Um amor secreto, Piné, proibido. Com 13 anos? Tô fora. Pois é. Eu, hein? E não é? Conta logo, tia D. Mas para isso nós vamos precisar... Tia D, a rainha do mistério. Bom, então... Vem comigo, Piné. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Aí, garoto! Para esta história nós vamos precisar de 2 ovelhas. Por quê? Há centenas de anos, os papas, no dia de Santa Inês, abençoam 2 ovelhinhas. E como esses cordeirinhos conseguem viver centenas de anos? Por causa da bênção? A cada ano são ovelhinhas diferentes. Sei lá, né? Pra Deus tudo é possível. Mas o que essas ovelhas têm a ver com... Santa Inês mesmo? É que Inês, o Agnes em latim, significa ovelha, cordeirinho, que é o nome dela. E por que, tia D, 2 cordeirinhos? É que uma das ovelhinhas foi enfeitada com flores brancas, que significam a pureza. Senhor Jesus, que o meu coração se conserve sempre puro. E esse foi o presente que Inês pediu no seu aniversário de 13 anos. E a outra ovelhinha com flores vermelhas significam o martírio de Santa Inês. Ah, tia. Vou contar depois que nós pedimos juntos o Espírito Santo para acalmar o seu coração e me inspirar. Então tá bom. Vem, Espírito Santo. Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meu
apresentamos uma amiga do céu. Santa Inês vivia em Roma lá no século III, no comecinho do cristianismo. O filho do prefeito, quando viu aquela linda mocinha, se apaixonou e falou: papai, é com ela que eu quero casar. Mas a Inês não estava nem um pouquinho interessada no filho do prefeito de Roma. Esse negócio aí de pedir em casamento com 13 anos não tá com nada. Era o costume, Piné. Naquela época, as meninas casavam muito cedo e não podiam se recusar. Acontece que a Inês recusou o casamento. Eu sinto muito, mas o meu coração já pertence a um noivo invisível. O prefeito ficou com muita raiva, envergonhado. O filho do prefeito, com o coração partido, começou a seguir Inês aonde ela ia. Sem que ela soubesse, lá estava ele escondido. Foi assim que ele descobriu que Inês era cristã. Naquela época era proibido ser cristã. O imperador mandava matar a todos aqueles que não o adorassem e não adorassem os seus ídolos. E claro, os cristãos só adoravam ao Deus verdadeiro. O prefeito de Roma teve uma ideia terrível. Chamaram um homem grande, feio, mau e falaram assim: tá aí a menina que não quer adorar os nossos deuses, pode ficar com ela. E quando o homem foi se aproximando da Inês, a Inês fechou os olhos e falou: valei-me, Nossa Senhora, Jesus me salve. E o homem, caiu duro como um morto no chão. Quando finalmente recobrou a consciência e abriu os olhos: estou cego, estou cego. A Inês chegou perto dele e falou: Jesus, devolve a visão para esse homem. O homem voltou a enxergar e pernas para que te quero, saiu correndo, fugindo. Foi o poder de Deus que fez aquilo. O prefeito, com muita raiva, mandou prender a Inês a correntes e arrastá-la, puxada por um cavalo, por toda a cidade para que ela morresse, se machucasse. Mas o problema é que corrente nenhuma conseguia segurar a Inês. Eles amarravam a Inês e as correntes caíam. Por fim, a Inês morreu decapitada com uma espada. Os pais da Inês ficaram arrasados. Ai, minha filha! Choravam dia e noite. Até que a Inês pediu permissão para Deus para acabar com aquela choradeira. E ela apareceu para os seus pais, junto com um grupo de meninas como ela, todas vestidas de branco. E do lado da Inês, um cordeirinho. Que aí do céu, Santa Inês, interceda por todos os pais e mães, que os filhos foram morar no céu muito cedo e os pais andam tristes, as mães andam tristes, com saudade do filho, com saudade da filha. Que eles tenham essa certeza no coração, que para quem é amigo de Jesus, nada nesse mundo acaba em despedida, acaba em reencontro, porque um dia vamos encontrar todos os que amamos no céu. Querida Santa Inês, rogai por nós. Na época dos reis, há muito tempo atrás, os meninos, eles não brincavam de videogame, porque nem existia videogame naquela época. Eles queriam ser cavaleiros do rei. E para isso, eles lutavam espada. E eu vou vencer você! Eu é que vou vencer! Eu é que vou! Eu é que vou! Muitas vezes os meninos acabavam se machucando de verdade. E foi assim que um outro menino chamado Fernando ficou observando seus amigos lutarem até que um caiu machucado no chão. E o Fernando decidiu: quando eu crescer, não quero mais ser cavaleiro do rei. Abandono a espada. Eu quero ser alguma coisa para ajudar as pessoas. E ele teve uma ideia. Ele se tornou o grande herói da história de hoje. Com vocês, tarararã, Santo Antônio. Tá na hora
de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. Blog ponto cancão nova ponto com barra amigos do céu. Lá vem você contando mais uma história do tempo que a gasolina era barata. Ou melhor, ninguém sabia o que era gasolina. E onde é que Santo Antônio nasceu? Ele nasceu em Portugal, por isso é o santo mais querido de Portugal. No dia da sua festa, 13 de junho, fazem a maior festança por lá. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João. Ah, então é por isso que Santo Antônio é tão querido aqui no Brasil. Os portugueses colonizaram o Brasil e trouxeram a devoção de Santo Antônio pra cá, gente. É isso aí, garota esperta. Agora, eu não entendo uma coisa. Ele é conhecido como Santo Antônio de Pádua. Mas Pádua fica na Itália e não em Portugal. Eu acho que nós vamos precisar do Globo para explicar isso aqui para o meu amigo Piné, não é mesmo? E o que mais nós vamos precisar para esta história? Vamos ver? Fala aí o que vamos usar para essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar para essa história, o que vai precisar. Ah, aqui, olha. Portugal do ladinho da Espanha. O nosso amigo Antônio chamava Fernando, nasceu em Portugal. Lá em Portugal, ele quis ser um padre, foi ordenado, ele gostava muito de estudar, amava a palavrinha de Deus e morava num convento. Foi quando ele conheceu uns pobrezinhos que eram seguidores de um tal Francisco de Assis. Oh, que legal! Que iam missionários para Marrocos falar de Jesus para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar o nome de Jesus. E ele disse, também quero ser missionário. Largou tudo, vestiu o hábito dos franciscanos e trocou o nome de Fernando para Antônio. Ah, então é isso. Ah, descobriu como que ele foi se chamar Antônio. Se eu me tornasse um frei como ele, mudava o meu nome para Estevão. Oh, nome bonito, hein? Pois é, e aí ele foi para Marrocos. Na época de Santo Antônio, as pessoas só andavam a pé, a cavalo, de charrete, diligência. E se houvesse mar, de barco, de navio. Foi para Marrocos, que fica onde, meu Deus? Tá aqui, ó, pertinho de Portugal. Lá em Marrocos ele ficou muito doente, então resolveu voltar para Portugal, na casa dele. Acontece, gente, que a viagem foi terrível, teve uma tempestade. E o barco, por incrível que pareça, que Portugal era tão pertinho de Marrocos, viajou tudo isso e foi bater aqui na costa da Itália. Essa viagem foi uma aventura e tanto. Nossa, que viagem! Aqui na Itália, ele resolveu então que ia conhecer São Francisco de Assis, já que estava lá, né, antes de voltar para Portugal. Mas se apaixonou pela Itália e acabou morando em Pádua para o resto da vida dele. É por isso que todos nós conhecemos Santo Antônio como Santo Antônio de Pádua. Mas continua aí, vai. Primeiro, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Apresentamos um amigo do céu. Um dia, ele foi numa cidade e falou, eu vou falar do amor de Deus para essa gente. Só que naquela cidade ninguém acreditava em Deus. Sai, padre! Fora, padre! Ele pensou, nem que jogue pedra em mim.
Eu tenho que falar para essa gente que Deus os ama muito. Que corajoso! Aí ele teve uma ideia. Ele foi lá na beira do mar, entrou na água, até um trechinho da água e começou: amados peixes! Falou com os peixes. Louvem a Deus, amados peixes, porque Deus ama vocês e ama todas as criaturas. E se os homens dessa cidade não têm um coração para agradecer a Deus que os criou, tenham vocês, peixes. Deus usou de um peixe para São Pedro achar uma moedinha lá dentro da boca dele. E Deus usou de um peixe para salvar a vida do profeta Jonas. E Santo Antônio foi lembrando de todos os peixes que ele lembrava que tinha na palavra de Deus, né? E aconteceu um milagre maravilhoso, inacreditável e incrível, sensacional, chuchu beleza. Os peixes começaram a sair da água para ouvir a pregação do Antônio. Uns pulavam, saltavam da água, os golfinhos cui, 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 cui. Caramba, tinha tanto peixe assim. Dava até para fazer uma fritada, hein? E aí, o nosso querido Antônio começou a emocionar com as suas lindas palavras aquela multidão. E muitas pessoas naquela cidade, a partir daquele momento, passaram a acreditar em Deus. Ele ficou conhecido por muitos milagres que ele fez. Mas eu acho que a coisa mais bonita que Antônio tinha era a coragem de evangelizar, de falar do amor de Deus, de contar as lindas histórias de Jesus para as pessoas. Aí, também sou corajoso. Santo Antônio, rogai por nós. Era uma vez uma condessa italiana. Oh, e não sou qualquer condessa, eu sou parente do rei da França e parente do imperador de Roma, esposa do mais importante conde da Itália, conde Rufino, ou melhor, Aquino. Até que um dia, um velho que morava na montanha do castelo e tinha fama de santo, passou por ali. Terás mais um filho, será santo como nunca se viu e terá ciência como nunca se viu. O Senhor mandou dizer. A condessa era tão cabecinha de vento que logo esqueceu o que o Buono disse. Porém, engravidou e nasceu um menino. Com vocês, São Tomás de Aquino. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cancanova.com/Amigos do Céu. Oi, Piné. Senhora, dona viúva, com quem deseja casar? Se é com o filho do conde, se é com seu general. Não é com ninguém, hein? Porque o filho do conde não quis se casar. Pelo menos Tomás, Piné. Deus tinha outros planos para ele. Tia D, eu sei uma história que aconteceu com São Tomás de Aquino. É mesmo? Um dia ele estava andando no pátio do convento, lendo o livro, quando um amigo dele chamou. Vem, Tomás, vem ver o boi voando. E ele foi. Tomás imediatamente foi com ele e começou a olhar para o céu. Aí todos os seus amigos começaram a rir. Aí um amigo dele falou: qual é, Tomás? Como você pode ser tão inteligente e ser tão ingênuo? Aí Tomás deu uma resposta: é porque eu acho que deve ser mais fácil um boi voar que um frade mentir. Bem feito, Piné! Isso aconteceu quando ele já era frade, né? E morava no convento. Voltando lá para a infância de São Tomás,
Quando ele tinha 5 anos de idade, sua mãe o mandou para estudar no convento dos monges beneditinos, Maneiro! onde ele passou a morar. Com 5 anos? Ele não ficou com saudade da mãe? Era o costume da época, Piné. E poucos meninos tiveram esse privilégio naquela época de estudar. Sabe por quê? Quem queria estudar tinha que morar nos mosteiros, nos conventos. Eram os únicos lugares onde haviam livros e pessoas que sabiam ler e escrever. E quando Tomás passou a se interessar pelo estudo? Ah, Piné, só que para responder esta pergunta, como você já sabe, nós vamos precisar de algumas coisinhas. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar pra essa história, o que vai precisar. Piné, o que você acha que interessa assim um menino de 10, 11, 12, 13, 14 anos, hein? Um celular, Um celular? Tá aqui. Um celular. um boné maneiro, Um boné maneiro? Um boné maneiro. Legal. posso continuar com a lista? Não, Piné, pode parar por aí. Porque esse menino viveu na Idade Média, você lembra? Não tinha nada disso. E além do mais, o que interessava a ele mesmo era o estudo, Piné. Quando ele passou a gostar de livros, tia D? Lembra quando ele tinha 5 anos que ele foi morar com os beneditinos? Pois é, um dia um monge estava passando pelo corredor, muito compenetrado, e Tomás puxou a manga do monge. Ô monge, quem é Deus? Aí o monge ficou assim, meu Deus, respondeu de qualquer jeito, afinal de contas era só um menino de 5 anos. Aí Tomás não se contentou com aquela resposta. Puxou a manga de outro monge. O senhor poderia me dizer quem é Deus? Mais uma vez, o monge deu uma resposta que não satisfez o menino. Até que um monge falou assim, meu filho, não importa saber quem é Deus, o que importa é ter fé. E Tomás respondeu, pois é justamente porque eu tenho fé que eu quero saber quem é Deus. Tomás é dos meus. E quando ele resolveu ser padre, hein? Ahá! Só que para te contar isto, primeiro vamos pedir juntos o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja e, é claro, por meus irmãos. Com 10 anos, Tomás foi para a universidade, garoto precoce. E lá ele conheceu os freis de uma ordem recém-fundada, os pregadores dominicanos. Tomás se encantou com eles. Eram pobres, mas eram muito apaixonados por Jesus e muito estudiosos também. Tomás resolveu, eu também quero ser dominicano. Contou para sua mãe, para o seu pai. O quê? O meu filho na ordem desses fradezinhos pobretões? Não, não e não. Mas com 14 anos, Tomás não aguentou. Fugiu, foi morar com os dominicanos. Vestiu o hábito dos dominicanos, estava lá feliz quando a sua mãe descobriu. E mandou os seus irmãos capturarem Tomás. Aí os irmãos levaram Tomás para sua mãe. A mãe, desesperada, não sabia mais o que fazer. O pai resolveu, vai ficar trancado até desistir dessa ideia. Mesmo assim, Tomás não desistiu da sua vocação. Ele sabia o que ele queria. Tá certo, o pai de Tomás, a mãe e os irmãos viram que não tinha jeito mesmo e deixaram que Tomás fosse embora. Tomás entrou lá para a ordem dos dominicanos e se tornou nada mais, nada menos
do que o grande santo Tomás de Aquino, que escreveu coisas tão lindas respondendo à pergunta que ele fez quando era um menino: quem é Deus? Veja só o que é a perseverança de Tomás de Aquino, a diferença que faz você ser fiel à sua vocação. Deus presenteou Tomás com uma grande sabedoria e também uma grande santidade. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Eles são os amigos de Deus e são nossos amigos.